Olá, povo santo de Deus, tudo bem com vocês? Estamos em mais um devocional que vai construir grande visão de fé no dia da tentação. Por isso precisamos aprender a resistir. No texto de Mateus 4, verso 3 e 4, nós lembramos que o diabo, depois que Jesus vai para o deserto para ser tentado pelo diabo, nós vemos que o diabo ele tenta usar a necessidade de Jesus, onde a Bíblia diz que ele teve fome depois de jejum de 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Mas quando chegamos nessa ocasião, ele tenta usar a artimanha, e dizer, Jesus, por que você não usa o seu poder? Eu sei que você é o Filho de Deus, se tu és o Filho de Deus, então transforma essas pedras em pães, sacia a sua sede. Ele até poderia fazê-lo, Mas a gente entende que não alimentaria da maneira como deveria. Vamos então ao ensinamento de hoje. No deserto, o inimigo mostrou a Jesus caminhos fáceis de seguir, porém Cristo não cedeu a essas ofertas e usou a palavra de Deus para desarticulá-las. O mestre tinha conhecimento de todas as coisas, mais do que qualquer mortal, e apenas se armou das Escrituras. Diante das tentações do diabo, precisamos nos santificar com a verdade. João 17:17. Realmente, o fato é que toda vez que o diabo vem e traz uma tentação, algo muito ali que tenta mexer com a gente, que tenta envolver a gente, que tenta fazer desejar aquilo, muitas vezes são grandes armadilhas para nos desviar do real propósito da vontade de Deus. Jesus, como conhecedor das coisas, ele agiu com poder e autoridade e disse ao diabo que não farei o que você deseja. Por estar em sintonia com o Pai, Cristo recusou a sugestão maléfica de ordenar as pedras que se transformassem em pães. Ele poderia produzir o pão que sacia o corpo, mas não o espírito, mas não o fez. E diz, o que é criado com a ajuda celestial alimenta o coração e então sustentado, conforme a palavra de Deus, você ganha força para subjugar qualquer ataque infernal. Então realmente, o pão comum não poderia dar autoridade e poder espiritual para combater os problemas do dia a dia contra o adversário da nossa vida. Então, entenda que é melhor você se colocar numa posição onde você é alimentado espiritualmente e depois sim se preocupar com aquilo se preocupar no bom sentido, claro, mas se colocar numa situação em buscar o que você precisa para o teu corpo. Mas a prioridade sempre será espiritual. Porque quem tem um espírito firme com Deus tem vitória em cada ocasião da sua vida. A exemplo do Salvador, vencemos o diabo quando declaramos a palavra. Não fique discutindo com o inimigo, exija logo que ele saia da sua vida. Jesus é o pão da vida e descido do céu. Quem crê nele jamais sentirá fome, João 6, verso 31 e 35. Aquele que se nutre do verdadeiro alimento pode resistir às tentações. Glória a Deus, resista às tentações, resista ao mal. Você tem força para isso em Cristo Jesus, porque Ele está contigo para você viver isso. Você não está sozinho, você está com Jesus. Jesus falou que estaria conosco até a consumação dos séculos. Os séculos já se consumaram? Tudo acabou? Sabe? Não. Então ainda nós temos sim a ajuda de Jesus conosco. Amém? Vamos à pérola do dia. A pérola do dia, povo santo, está em João 17:17, Só comentamos o versículo, mas não o texto. E diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. De fato, nossa vida só é santificada. Ela pode produzir realmente, o poder de Deus, a autoridade de Deus, se nós formos realmente cobertos, por aquilo que vem do Senhor. E o que nos ajuda a ter essa cobertura espiritual é praticar a verdade. É fazer igual Jesus, jejuar, se consagrar, se colocar mais perto de Deus, que é a nossa verdadeira luz que traz vitória. É momento de oração. Vamos orar, povo santo, em nome de Jesus. Nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos, Senhor, pelo pão de cada dia. Sem a Tua palavra, não há um alimento que fortaleça a nossa fé o suficiente para vivermos conforme o que a Tua palavra ensina, que devemos resistir ao diabo. Mas sem se sujeitar ao Senhor, não existe força para vencer os problemas. Mas graças a Deus, que a palavra está aí para nos ensinar isso e nos dar vitória. Louvado seja o Senhor e graças a Deus. Amém, Jesus. Amém? Povo santo, abraça essa mensagem de hoje, guarde ela contigo no teu coração e tudo vai ficar bem. Glória a Jesus.
Deus abençoe vocês, fiquem na paz, um forte abraço a todos, em nome de Jesus. Tchau, tchau.